As hepatites B e C podem se tornar crônicas e muito graves. Usar camisinha em todas as relações sexuais e não compartilhar objetos cortantes como seringas e alicates de unha evitam o contágio pelo vírus. Você sabe como evitar a hepatite? Hepatite é uma doença que ataca principalmente o fígado, com consequências muito sérias e graves para a pessoa. Hepatite é uma doença transmitida por vírus, né? Tem um filho que teve hepatite. A hepatite, ela é transmitida através de, ou pode ser por transfusão de sangue. Tem mais de um tipo, né? Tem uma que é contagiosa e outra que não. Um conhecido meu, ela teve que parar de beber, né? Teve que evitar o álcool. Repouso, porque o fígado ficava gelatinoso, ele era criança, era bem difícil. Atualmente no Brasil, preocupa muito as hepatites B e C a forma crônica. Mais ou menos 50% das pessoas que são infectadas pelo vírus da hepatite C hoje, elas não sabem do seu status sorológico. Elas nunca fizeram o exame da hepatite C para saber se elas têm ou não esse vírus. Então o vírus já está no organismo dessas pessoas, está causando um dano no fígado dessas pessoas e elas sequer sabem que estão infectadas por esse vírus. Nesse momento a gente pode dizer, não só no Brasil como no mundo, que se vive uma epidemia de hepatite C. Isso se deve porque o vírus da hepatite C ele só foi reconhecido em 1990, ou seja, um pouquinho mais de 20 anos. Até 1993, o vírus da hepatite C não era identificado. Portanto, quem recebeu sangue nessa época pode ter sido contaminado. Hoje, doar e receber sangue são procedimentos seguros. Caso você tenha recebido transfusão nesse período, procure um médico para descartar que tenha sido contaminado por hepatite C. Como é que foi o seu tratamento? Eu tratei como é que começou ele? Com o interferon alfa, tomava as injeções nas segundas, não chegasse a usar o Pegilad? Não, o Ministério negou, a Secretaria negou. Quando eu li a respeito, o médico me informou e tudo mais, eu soube que teria que então pedir a medicação para o Ministério da Saúde. Meu médico pediu o interferon Pegilad. No seguinte sentido, de que eu tenho o direito de ter o melhor tratamento que existe. E o interferon pegilado dá mais possibilidade de cura do que o outro. E negaram. Aí o médico fez um segundo pedido, aceitando o alfa. Porque a gente sabe que o Pegilado tem maior chance. Tem uma maior chance. Segundas, quartas e sextas eu tomava a injeção, mas eu não me aplicava, eu não tinha essa coragem. Eu ia ao posto de saúde, levava a injeção num copinho com gelo e eles lá me aplicavam. E quanto tempo de tratamento que foi? 6 meses, foi de setembro a março. Foi uma maratona, então, foi bem puxado. Foi. Com relação ao tratamento da hepatite C, a gente dispõe, pelo Ministério da Saúde, nesse momento, de 2 interferons, o interferon convencional e o interferon pegilado, sendo que com essa mudança do consenso que ocorreu agora, no dia 18 de julho de 2011, há uma tendência a se utilizar muito mais o interferon pegilado do que o interferon convencional. Junto com o tratamento do interferon, seja ele na forma pegilado ou na forma convencional, se utiliza um medicamento oral chamado ribavirina. São comprimidos que eles vão ser individualizados conforme o peso do paciente, entre 4 ou 5 comprimidos diários. Como é que era depois de aplicar a injeção? Eu deixava para fazer sempre mais no final da tarde, porque eu continuei trabalhando. Eu não tirei licença de saúde. E isso me ajudou bastante a me curar, porque assim, eu fazia do meu trabalho o impulso que eu precisava para sair da cama de manhã. Mas e o que é tão difícil que faz tantas pessoas desistirem do tratamento? Eu acho que essa depressão que a gente sente, esse desânimo, essa fadiga crônica. E um tratamento extremamente extenuante, tendo que fazer exames diários, injeções frequentes.
tendo que decidir se vai tomar ou não o remédio. Isso tudo leva muito os nervos à flor da pele, né? Isso é um efeito secundário já bem descrito do interferon, que é e a gente já fica preparada para isso. Quando a gente vai fazer a entrevista com a assistente social, ela já explica que vai acontecer isso, assim, que a gente procure controlar um pouco e tal. Com relação às hepatites crônicas, a gente diz que a hepatite C ela é possível de cura. A hepatite B, a gente não consegue eliminar o vírus do organismo. Ou seja, se a pessoa tem hepatite B crônica, o tratamento ele vai evitar com que a pessoa desenvolva as formas mais graves da doença, cirrose e hepatocarcinoma. Mas curar o vírus ou eliminar completamente o vírus B do organismo é muito difícil com os medicamentos que a gente dispõe agora. O vírus da hepatite B ele pode ser categorizado, ele pode ser individualizado em 4 categorias principais. Conforme a categoria que a pessoa se encontra, ela vai necessitar de tratamento ou não. Para o tratamento da hepatite B, existem disponíveis 2 medicamentos injetáveis e 5 medicamentos orais, comprimidos. Cada medicamento ele tem alguma particularidade e ele vai ser individualizado conforme o caso clínico do paciente. A contaminação neonatal pela hepatite B costuma ser muito grave, por isso o recém-nascido deve ser vacinado. São 3 doses, a primeira ao nascer, a segunda com 30 dias de vida e a terceira aos 6 meses. A vacina é oferecida pelo SUS. A hepatite B, ela pode ser tratada mesmo durante a gestação, desde que a pessoa precise de tratamento. Se essa pessoa não precisa de tratamento, ela pode esperar o nascimento do filho e depois continuar o acompanhamento. No momento do parto, o bebê vai receber vacina para hepatite B e imunoglobulina para hepatite B. E isso vai evitar com que esse bebê se infecte, porque no momento do parto ele foi exposto ao sangue da mãe. Quem tem o vírus da hepatite C não necessariamente tem a hepatite, mas tem que se abster de álcool. Eu aprendi a não beber ali naquela situação, né? Tomava só sucos e coisas assim, quanto mais naturais melhor. O álcool, ele acelera a progressão da doença. Como são doenças crônicas, doenças que depois de um determinado período de tempo elas vão levar à cirrose ou a hepatocarcinoma, as pessoas que, além de estarem infectadas pelos vírus da hepatite B e C, consumirem álcool de forma contínua ou consumirem álcool eventualmente, todo o consumo de álcool ele vai causar uma inflamação no fígado. E essa inflamação ela vai acelerar a doença. Tem horas assim que tu tem vontade de chorar e dizer assim, eu não quero mais isso. Mas não podia não querer, tinha que continuar. Né? Fechar o olho. E de onde é que tirava essa força toda? Eu não sei, acho que de mim mesma, sabe? Porque eu tive 3 amigas que me apoiaram. E só. Ela me levou para a ONG a muito custo. Eu fui. E as reuniões na ONG me ajudaram bastante, porque lá todo mundo era igual. Quando as pessoas se deparam com a informação de que são portadoras, o impacto é considerável, né? Muito mais pela desinformação do que por qualquer outra coisa. Então o papel dos grupos de apoio é exatamente esse, dar esse acolhimento com a informação. Então a primeira questão é assim, tu és um privilegiado, tomaste conhecimento, tu tens o vírus, vai poder te cuidar. De uma maneira assim muito geral, eu te diria que 70% a 80% se consegue o que nós perseguimos sempre, que é a resposta viral sustentada. Resposta viral sustentada é tratar o indivíduo, ao terminar o tratamento, por exemplo, 6 meses, fazer um teste laboratorial de quantificação, qualificação de se existe o vírus ou não. Se for negativo, ainda assim nós não nos damos por satisfeitos. Ficamos durante meses acompanhando e 6 meses depois fazemos novo teste. Se esse segundo teste, depois de interromper o tratamento, for negativo, nós dizemos que é uma resposta viral que se sustentou mesmo sem
e aí o indivíduo nós consideramos curado. Quando eu busquei o resultado, e eu abri, logicamente, e vi que estava negativado o vírus, eu me arrumei como se fosse para uma festa e fui para o consultório do médico. Eu disse assim: meu anjo da guarda, nós vencemos, e nos abraçamos. Foi muito bonito. Mandei fazer uma faixa escrito hepatite C, eu venci. E levantei os braços e tirei uma fotografia ali junto com a faixa. Muito vitoriosa eu me sentia, como se eu tivesse feito um vestibular da vida, assim, e tivesse passado no vestibular da vida. Existe sempre a tentativa de negativar o vírus com a medicação, de forma a evitar o transplante, que é um procedimento muito mais complexo e que envolve muito mais riscos e sem a certeza de um resultado positivo. Nós só indicamos, por exemplo, o transplante quando houve uma evolução para a cirrose e para uma cirrose que descompensou. Até porque transplante de pessoas com hepatite, frequentemente não se consegue que ela se livre do vírus. O vírus não fica só no fígado, a gente troca o fígado no transplante, mas em relação ao vírus C, existem outros locais do corpo onde o vírus se aloja. A pele de quem tem hepatite fica amarelada? A pele de quem tem hepatite fica amarela quando ela desenvolve icterícia. Mas pode haver hepatite sem icterícia. Quem tem a doença deve usar talheres, copos e pratos separados? Quem tem hepatite A e hepatite E, sim. As outras hepatites que nós estamos preocupados hoje em dia, que é hepatite B e C, como a fonte é principalmente de contágio, né? O sangue contaminado, então esta medida não se aplica para hepatite B e C. Quem bebe muito pode ter hepatite? Existe uma possibilidade de que faça um quadro, aliás, que é muito grave, de hepatite alcoólica, quando há um abuso da ingestão de álcool. Hepatite não é hepatite viral, por definição, mas é uma hepatite relacionada ao álcool. Eu acho que ser saudável é a gente estar bem, física e mentalmente, e bem consigo e com a natureza.